Fala pessoal, beleza? Para todo mundo que pensa em mudar de vida e de repente montar sua empresa, fazer o negócio decolar, tenho certeza que o melhor caminho que tem é o empreendedorismo. Para ajudar o pessoal que está começando de baixo, com pouca verba, com pouco recurso, o governo lançou o microempreendedor individual, o MEI. E o MEI ele tem inúmeras vantagens em relação aos outros modelos de negócio, principalmente a famosa isenção tributária. Mas é muito importante que você tenha consciência de todas as outras áreas da empresa e de todos os próximos custos que elas vão ter, porque logo você vai ter que sair do MEI e é aí que a grande maioria das empresas quebram. Então eu sugiro para ti, fica comigo até o final do vídeo, vamos entender um pouquinho melhor essas etapas aí que podem sim vir a prejudicar o teu negócio. Antes de mais nada, deixa aquele like aí, curte aqui o nosso canal, não deixa de compartilhar com as pessoas que você conhece. Vamos fazer esse vídeo chegar cada vez para mais pessoas aí. Curte aí, vai. Indo direto ao vídeo então, vamos falar das coisas que podem vir a se tornarem os vilões da sua empresa no futuro. E adivinha só qual é o primeiro vilão que a gente vai falar hoje aqui? O controle das suas finanças. Esse é o principal erro que tira hoje em torno de 80 a 90% das empresas do mercado, tá? Nos 3 primeiros anos, ou seja, de cada 10 empresas que são abertas hoje, 8 ou 9 vão morrer em até 3 anos, principalmente porque os gestores não controlam a gestão financeira dessa empresa de uma forma correta. E eu não estou falando aqui de planilhas mirabolantes, sistemas absurdamente caros, nada disso. É um controle simples, você saber fazer o preço de custo, saber os encargos envolvidos, entender os custos adicionais do seu produto, entender o custo da mão de obra e saber colocar tudo isso dentro de um sistema ou de uma planilha em Excel que te traga o real valor da sua empresa. A gente fala muito mais sobre isso, mais a fundo, num vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês, que fala sobre gestão de negócio. Você vai ter mais informações em relação a isso. Dá uma conferida lá. Tenho certeza que ele vai agregar bastante para você. E aí muitos vêm e falam: para que eu vou ter todo esse trabalho se eu tenho hoje isenção de imposto, se eu não pago imposto? E é aí que é o grande erro das pessoas. Hoje você não paga imposto, mas você tem um teto de limite de faturamento. E se a partir do momento que você estourar esse teto, que a sua empresa crescer, e ela vai crescer, é fato que você vai faturar mais, você vai ter talvez um prejuízo na hora de fazer a venda dos seus produtos, porque você passa sim a pagar aquele imposto que antes você não pagava. Um outro ponto muito importante que a maioria erra é misturar as contas da pessoa física com o da pessoa jurídica, que é a empresa. Então, aquele boleto do carro, aquele boleto da escola, o aluguel, as despesas do mercado e etc. estão tudo embutido dentro de uma mesma conta, que é a conta da empresa e a conta do empreendedor, que é o dono do negócio. Isso é um grande erro e que deve sim ser separado. E uma coisa muito importante também é que faturamento não é lucro. Você tem que ter isso discriminado dentro de uma planilha ou algum controle operacional que você tenha para saber exatamente quanto de lucro você tem no final de tudo que você faz. O que nos leva ao segundo passo, à segunda etapa que faz com que a maioria quebre até o 3º ano, que é fazer um planejamento para o seu crescimento. Então fazer o planejamento nada mais é do que você olhar para todas as áreas da sua empresa e listar os pontos fortes, os pontos fracos, seus concorrentes, o que você pode fazer, como você pode vender mais e melhor, e sim ter a noção de que você vai ter que uma hora pagar o imposto, nem que seja o Simples Nacional, que é a próxima carga tributária. Mas veja bem, se você só sair do microempreendedor individual, onde você paga lá uma taxa de 50, 60 reais por mês de imposto, vamos falar assim, para um Simples Nacional, que você paga imposto sobre o seu faturamento, a diferença tributária em relação a um e outro é de 300% para mais, dependendo do que você vende. Então veja bem, 300% em cima do que você fatura é muito
e com certeza pode vir a te gerar um problema financeiro. Pior ainda se você não controla o resultado da sua empresa através de um DRE, alguma coisa nesse sentido, porque você não vai enxergar esse prejuízo que você está tendo. E a partir do momento que você não enxerga esse prejuízo, fica muito difícil de você ter o devido controle financeiro que a gente falou na etapa anterior, que leva a não funcionar o seu planejamento que você tem que deveria fazer. E nesse planejamento é muito importante que você inclua o seu salário. Você tem que sim determinar um salário mensal para você, dono da empresa, para poder sim conseguir separar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica. No momento em que você fizer essa separação, você vai ter a real noção de dizer o seguinte: minha empresa hoje fatura 100 mil reais e eu tenho um salário de 10 mil reais. Mas esse faturamento não comporta o meu salário. O que eu vou fazer? Eu diminuo meu padrão de vida e mantenho o mesmo faturamento, ou eu trabalho para aumentar esse faturamento para conseguir pagar o meu salário aqui embaixo. Então veja que você ter esse controle financeiro envolve esses 3 pilares que a gente falou até aqui, que é separar as contas pessoa física e jurídica, fazer sim um controle financeiro das suas contas e montar um DRE e saber o resultado da sua empresa, e também fazer um planejamento de crescimento, visto que cada vez que você aumenta o seu faturamento, você paga mais impostos, inclusive no Simples Nacional. O que nos leva à quarta etapa dos principais erros dos empreendedores que fazem a sua empresa quebrar até o 3º ano, que é pegar capital de giro nos bancos para suprir uma necessidade de caixa que na verdade é um prejuízo operacional que você não está enxergando. Por que é importante você fazer o DRE? Exatamente por isso. A partir do momento que você tem o demonstrativo de resultados, você consegue ver se você está tendo lucro ou não e tomar as devidas ações para corrigir esse curso, né, e te levar para um lucro dentro da sua empresa. Então, o quarto ponto que faz a maioria das empresas quebrarem é captar recursos de terceiros, seja de bancos, de financeiras, de quem quer que seja. Quando você tem um CNPJ, você tem um faturamento, fica muito mais fácil você ir lá no banco pegar 20, 30, 50, até 100 mil reais de uma forma menos burocrática do que se você fosse uma pessoa física. Então, tem muitos empresários que acabam pegando esse dinheiro e convertendo de repente para comprar uma casa, comprar um carro, melhorar de vida, ou até gastar, fazer uma viagem, algo do tipo, que não vai trazer retorno para a empresa e que 1, 2, 3, 6, 9 meses, 1 ano depois, vai trazer um prejuízo operacional para dentro da empresa e acabar fazendo com que o negócio tenha que ser fechado. Mais para frente, a gente vai colocar aqui no nosso canal um vídeo sobre como montar o seu DRE de uma forma simples, inteligente e que você consiga ter o controle nos centavos do seu resultado. Então continua acompanhando a gente aqui, que daqui nos próximos episódios a gente vai liberar esse vídeo para vocês e vocês vão conseguir também utilizar uma planilha nossa para fazer o seu DRE. Mais do que ter um CNPJ, ser um empreendedor é trilhar aquele caminho do herói, onde você tem que aprender mais e mais todos os dias, aprender coisas novas, tentar coisas novas, muitas vezes sim errar, quebrar a cara, para conseguir a cada dia ser um a mais e no final do ano ser 360% melhor, no final do segundo ano 720% e sempre crescendo. Esse sim é um empresário de sucesso e é o cara que vai dar certo. Eu espero que esse vídeo tenha realmente agregado valor para vocês. Continuem acompanhando a gente está preparando um vídeo sobre como montar o DRE da sua empresa. Curte aqui, não esquece de curtir o nosso canal aqui no YouTube, compartilha com as pessoas que você acha importante. Vamos fazer esse vídeo chegar até mais gente. Um abraço, meu amigo, até o próximo vídeo.